Vamos à questão número 10. No circuito abaixo, todas as fontes de tensão são ideais e algumas estão sendo carregadas. Quais as fontes que estão sendo carregadas e qual o potencial do ponto A indicado no circuito? Letra A. E1, E2, E3 e mais 42 volts. B. E1, E2 e E4 e mais 54 volts. C. E1, E3 e mais 42 volts. D. E1, E3 e mais 36 volts. E E1, E3 e mais 54 volts. Vamos então a uma solução da questão número 10. Né? Percebemos na questão, inicialmente, que nós temos várias fontes, né? Várias fontes de tensão e vários resistores. A percepção da questão é observar que uma das fontes, aliás, duas fontes, estão associadas em paralelo, que é essa fonte aqui de 20 e essa fonte aqui de 20. Né? Elas têm o mesmo U, então elas vão permanecer com o mesmo U. Só que tem um pequeno detalhe na questão, né? Nós temos mais duas outras fontes aqui, além dessas duas, né? Então a gente vai ter que transformar o circuito numa outra coisa, correto? Bom, basicamente eu já vou fazer o seguinte, como isso aqui é uma associação em paralelo dessas fontes, aqui esses dois caras também estão em paralelo. Então, na verdade, eu tenho aqui uma resistência de 6 ohms, 6 não, né? 6 sobre 2, né? Então, aqui, ó, é 6 dividido por 2, já que eles estão em paralelo. Então, isso vai me dar um resistor de 3, correto? Bom, essas duas fontes têm a mesma DDP, o mesmo E. Então, na verdade, o E equivalente vai ser igual a 20 também, né? Já sei, então, que dessa parte aqui sobrou é isso aqui, né? Eu vou ter aqui mais uma fonte. Ó, reparem, essa fonte aqui é a fonte de 10 volts. Aqui um resistor de 20, não me importa muito aqui, né? E aqui uma outra fonte de 50 volts. Então agora a gente começa a questão. Bom, é natural que a gente faça a corrente circular sempre da fonte de maior tensão. Como eu sei que a fonte de maior tensão é a fonte de 50 volts, então aqui está o polo positivo dela, aqui está o polo negativo. Assim como aqui tem o polo positivo da de 10 e o polo negativo. O polo positivo da de 20, resultante dessas duas, e o polo negativo. Então a corrente elétrica, ela sai do polo positivo da maior. E aí ela vem aqui, ó, passando pelo 20, chega aqui, encontra o polo positivo da de 10, isso é importante na resolução da questão, e encontra o polo positivo da de 20 também. Passa pelo resistor de 3 até chegar ao polo negativo da fonte de 50 de novo. Bom, é básico agora a gente entender que existe uma EQ equivalente em série. Essa EQ equivalente em série vai ser sempre assim. A maior, que é 50, ela começa com um valor positivo. Só que ela tem que entrar, o positivo tem que entrar no polo negativo, mas não entra, entra no positivo. Então nós diminuímos de 10. Novamente a corrente vem vindo e entra no polo positivo da de 20, então é menos 20. Ok? Então eu já percebi uma coisa que é bem interessante. Olha só, quem está carregando o meu sistema é esse carinha aqui, ó, que é o E3, certo? Quem está sendo carregado por duas vezes, né? Na verdade é o E1, o E2 e o E4. O E4 está aqui, ó, gente. Isso aqui é um 4, tá? Então, na verdade, quem está sendo carregado é o E1, o E2 e o E4, porque a corrente elétrica ela está saindo da de 50, que é o E3. Então, o único que não está sendo carregado é o E3. Então, ele carrega, né? Então, quem tá sendo carregado é E2 e E4. Estão sendo carregados, porque a corrente elétrica entra no polo positivo, tá? Não sai do polo positivo delas. Estão sendo carregadas. A partir daí,
eu já sei até que E1, E2 e E4, né, que estão sendo carregadas, então eu começo agora a minha questão fazendo o E equivalente do meu circuito em série, então eu já sei que o E equivalente é igual a 20 volts, correto? Bom, a partir daí, senhores, esse resistor aqui, perdão, gente, ele não é um resistor de 20, ele é um resistor de 2, né? Isso na questão é um resistor de 2, tá? Então a gente tira aqui esse 20 e coloca 2. A partir daí, gente, eu preciso da resistência equivalente do meu sistema, mas a REC equivalente, no caso, como eles estão em série, 2 mais 3. Isso vai me dar uma resistência equivalente de 5 ohms. Sendo assim, agora eu já tenho o valor da EEC e eu já tenho a REC, que é a resistência equivalente. Então, eu vou aplicar a lei de Poier, que o U total é igual a R, que é a REC, vezes o I total. Bom, isso aí a gente já sabia lá de resistores. Então, a gente vai calcular essa corrente para poder saber qual é o potencial do ponto A, tá? Vamos lá, quem é o U total? O U total ele vale 20, que eu acabei de calcular aqui, ó. E quem é a minha resistência equivalente? 5 I total, certo? Então o I total, que é o I vermelho, é igual a 4 amperes. Só tome cuidado que o I total é o I que sai da minha fonte de 50 volts, que é o gerador, ok? Então, na verdade, essa corrente aqui vale 4, certo? 4 amperes. Essa corrente que vale 4, ela passa por aqui. Quando ela chega aqui, ó, ela encontra essa associação aqui de fontes. Então, em cada uma delas, há uma passagem de corrente de 2 amperes. Então, aqui é 2, aqui é 2. Pô, Douglas, por que 2? Porque, na verdade, elas são iguais, né? E aí, essas correntes se juntam novamente aqui embaixo, né? Para formar quem? O I total, né? A Terra, nesse caso, ela não puxa a carga, porque isso aqui é um circuito, né? Então, meus amigos, uma das coisas que é mais importante agora na questão é o potencial do ponto A. E aí a gente faz assim, ó. Para calcular o potencial, a gente faz a diferença de potencial entre o ponto A e a Terra. Então fica V do ponto A menos V da Terra, só que o potencial da Terra é igual a 0, tá? É igual à soma de todos os potenciais de A até a Terra. Reparem que o caminho vindo por A até a Terra, senhores, nós temos essa fonte e esse resistor. Como a corrente está entrando do lado positivo, por isso é mais. Então eu já sei que é mais 10, correto? Vem seguindo o caminho, vem seguindo o caminho. Entra pelo polo positivo, mais 20. E o resistor você também soma. Mais, vamos lá, pessoal, 6 vezes a corrente que passa por ele. A corrente que passa por ele não é o 4. A corrente que passa por ele é 2. Então, vezes 2, que é R vezes I desse resistor aqui. É a diferença de potencial no resistor de 6, tá? Então, vamos de novo. Pelo caminho aqui, ó, de A até a Terra, né? Eu já sei que é 10, porque entra no polo positivo, mais 20, mais a DDP desse resistor, que é R vezes I, ou seja, 6 vezes 2, ok? Bom, como o potencial da Terra é 0, então o V de A é igual à soma de todos esses caras. Bom, aqui eu já sei que é 12 volts, né? Então é 10 mais 20 mais 12, isso dá mais 42 volts. Sendo assim, o gabarito da minha questão é a letra A, senhores. E até a próxima.